Muitos amigos, ouvintes, seguidores, admiradores, prestigiadores, muito boa tarde a todos vocês que assistem ao vivo diariamente aqui no Facebook do Edson Perfil 1 ou no Instagram do programa Motivar. E aqueles também que assistem à noite, nas horas de folga, que assistem no fim de semana. Confesso a vocês que na segunda-feira eu escutei de uma ouvinte, de uma internauta, parceira, fiel, que assistiu 6 programas acumulados da semana, um da semana anterior e 5 dessa que estava em curso. Então muita gente faz isso, por isso que o meu carinho, o meu respeito e o meu agradecimento vão para todos, para quem entra ao vivo, é sempre uma satisfação, e também para aqueles que assistem depois. De verdade, não há nenhum problema. Eu sei que o programa às 15h30 para assistir ao vivo é meio complicado para muitas pessoas. A partir de novembro, quando eu estiver de volta à Rádio Rural, assim que a legislação eleitoral permitir que eu esteja de volta à frente do microfone de tanta audiência da Rádio Rural, já estamos em conversações para antecipar o programa para o início da tarde, 1h15, 1h30. Para muitos vai ser melhor, porque ainda estão emendando com o almoço, estão mais tranquilos, tá certo? Então hoje, mais um programa Motivar para todos nós, para vocês e para mim, que me fortaleço, me motivo, me alimento cada vez mais com tudo que eu falo para vocês. Sim, porque o que a gente fala volta para a gente. O que a gente deseja para os outros volta com mais força ainda para todos nós. Mais uma vez com vocês aqui, Edson Dornelles, para hoje conversarmos um pouco e elucidarmos um pouco o que para muitos é uma novidade ou fingem, talvez, não sei, que é novidade. Como é que pensa, como é que se comporta, como é que age o empreendedor? Que diferenças existem entre o empreendedor e o funcionário comum, o trabalhador? Como pensa aquele que empreendeu, abriu negócio, assumiu compromissos pesados, aquele que muitas vezes vendeu imóvel, vendeu carro para abrir um negócio? Qual é a conduta, como é que ele se comporta diante de tudo, inclusive diante dos obstáculos? Como é que se comporta o empreendedor diante de obstáculos? Da mesma forma que se comporta o funcionário. Essa diferenciação eu quero aqui abordar com vocês, tá certo? Então, o tema de hoje, como eu já disse, como age o empreendedor. E vejam, quando a gente fala sobre isso, de comportamento, empreendimento, abrir negócio, eu sei que estamos falando com o imaginário de muitas pessoas. Quantos de vocês, meus amigos, minhas amigas internautas, já pensaram alguma vez em abrir negócio, em ter o seu próprio negócio? Quantos de vocês já tentaram uma vez e não deu certo? Meus amigos, me permitam uma sugestão. Sempre que a gente faz algo que não deu certo, a maioria das pessoas procura culpados, procura responsável. O meu sócio não queria trabalhar, ou então eu não estava preparado para assumir aquela carga de impostos, ou então me faltou um pouco de conhecimento. Gente, a verdade é que para um negócio tão idealizado, tão sonhado, não dar certo e de forma rápida às vezes, começa e sucumbe rapidamente, é evidente que quem está à frente cometeu uma série de erros, uma série de equívocos, às vezes dos mais básicos, dos mais elementares. Então, quando eu quero conversar sobre esse assunto, diferenças de pensamento do empreendedor para o funcionário, eu confesso, cheio de dedos, cheio dos cuidados, dos pudores, eu passo aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que posso dizer já foi o meu comportamento na época de empregado, como é o meu comportamento hoje, trabalhando numa empresa de idiomas, numa empresa de inglês,
aqui em Mossoró. Então, na verdade, a gente muda. Agora, muda quem conseguiu enxergar que lá atrás cometeu erros. Muda quem conseguir enxergar que lá atrás fez coisas erradas. Ninguém que tenha consciência, ninguém que imagine somente estar fazendo a coisa certa, vai achar que tem que mudar. O técnico de futebol que não consegue diagnosticar problemas da atuação de seu time, ele vai mudar por quê? Se o time está bem, alguns sempre jogam a culpa nos outros. Muitos técnicos, prestem atenção, colocam a culpa no juiz, no gramado, no clima. O tempo estava muito seco, os jogadores estranharam muito. Agora, enxergar que o time não jogou nada e que deveria trocar metade do time por outros jogadores, muitos não querem enxergar. Ou então admitir que o meu time é muito ruim. Tá certo? Então, o autodiagnóstico é fundamental, mas eu confesso que tenho muito cuidado para conversar com as pessoas sobre isso, para dizer a elas aquilo que um trabalhador que não está conseguindo vencer precisa escutar. Vejam, eu tenho mais de meio século de vivência, eu tenho mais ou menos 39, 40 anos, eu tenho 40 anos, pessoal, de atuação comercial, de atuação profissional. Meu primeiro emprego foi aos 16 anos de idade, portanto, acreditem, eu sou a pessoa que mais errou até hoje, entre todos nós. Já cometi todos os meus erros, contudo, no momento em que a gente começa a enxergar perspectivas de melhorias, com algumas mudanças, a gente tem que entender que vale a pena. Ontem falamos um pouco sobre mudanças e é importante a gente acreditar, a gente confiar e nos abrirmos a alma, abrirmos o coração para este tópico tão importante que é a arte de mudar. Eu gosto muito, eu sou fascinado por esse tema que aborda mudanças do ser humano, tá certo? Então, vamos ter um pouco de atenção e me deem o desconto. Aliás, já fica feito esse pacto aqui. Aos ouvintes e seguidores do programa Motivar, sempre me deem um desconto. Porque esse tom firme, forte e eloquente de falar é o tom do Edson palestrante. Efetivamente, com toda franqueza, não existe o Edson radialista. Não existe o Edson apresentador. Existe o Edson palestrante que vai para frente de um microfone da Rádio Rural, volta em 15 de novembro, lembram? E existe o Edson aqui à frente das câmeras do Instagram e do Facebook. Mas esse tom forte, eloquente, é aquele das palestras com 100, 150, 200 pessoas, que eu preciso efetivamente de muita eloquência, preciso falar forte, nem sempre, dependendo do local, temos microfone, e aí tem que estar com a garganta muito bem e em forma, tá certo? Então, quando a gente fala sobre mudanças e como se comportam empreendedores, lembrem, não se ofendam se caso algumas palavras do que eu comentar sejam um tanto agressivas. Elas não são agressivas para ti, meu amigo. Elas são agressivas para quem insiste em fazer as coisas erradas, tá certo? Eu conversei nessa semana com uma pessoa que me disse: eu cansei de ter projetos, de ter planos, de ter sonhos e de abrir um negócio. Planejei e já adiei muitas vezes. Em fevereiro, março último, pronto para dar o pontapé inicial, veio a pandemia. E com a pandemia, na verdade, as coisas ficaram inviáveis. Porque eu queria muito abrir um negócio, mas com franqueza, quando eu vi que as empresas, que todo mundo ia para dentro de casa, e isso que a previsão era de 15 ou 20 dias. Vocês estão lembrados? Quando imaginamos 15, 20, 30 dias de confinamento, muitos reclamaram: nossa, serão os piores 15, 20 dias da minha vida. Meus amigos, nós vamos para 5 meses e meio nesse próximo final de semana. É muito tempo. Então, esse internauta que me falava que o sonho era abrir um negócio, ele me disse: agora, com a atual situação do país e do mundo,
tudo ficou muito mais difícil. Eu complementei, muito mais difícil, mas não impossível. Para isso que existe estudos, planejamentos, para isso que existe o Sebrae. Eu conversei há poucos dias também aqui em Mossoró com um grande empresário que me disse que somente resolveu empreender, abrir um negócio, que inclusive está prosperando a passos largos, depois de 10 a 15 consultas e reuniões com especialistas do Sebrae. Quem não tem experiência alguma com negócios precisa se amparar com esses profissionais do Sebrae, por exemplo. Tem gente que fala em abrir um negócio e não tem noção de que vai precisar pagar tais e tais impostos. Muitos que pensam em empreender não têm a noção de qual é a diferença de uma empresa limitada, de um porte, de uma Eireli. Existem diferenças na tributação, na forma de serem vinculadas aos registros contábeis do município. Amigos, é importante a preparação, tá certo? E para quem deseja um negócio, preste atenção nessa abordagem do programa Motivar, porque, na verdade, além de quem pensa abrir um negócio, até a título de curiosidade, é sempre bacana conversarmos. E vou confidenciar para vocês também mais uma coisa. Eu gosto muito de falar sobre como se comportam empreendedores, e quando eu falo em como se comportam empreendedores, é óbvio que eu não vou abordar aqui com vocês empreendedores que não deram certo, empreendedores que falharam, empreendedores que fracassaram. Eu vou citar exemplos de atitudes de comportamento de pessoas que estão prosperando ou já prosperaram. E eu gosto muito desse tema porque ele me remete sempre a certas pesquisas, a certas condutas, a certas análises de grandes profissionais, de grandes empresários. Eu gosto muito, amigos, de ver no YouTube, por exemplo, entrevistas do Silvio Santos, entrevista de Bill Gates, entrevista do Soros, acho que é Amazon, né? Entrevistas com a Billy Diniz, do Grupo Pão de Açúcar e Carrefour Brasil. Eu gosto muito, pessoal, de escutar o que essas pessoas têm de diferente, prestar atenção no discurso relativo ao comportamento dessas pessoas, para que eu possa me comparar, para que eu possa entender o porquê que eles deram certo e talvez eu tenha certa dificuldade e às vezes dou uma patinada. Então, no YouTube, pesquisem sobre a vida de grandes pessoas, de grandes autoridades, grandes ex-presidentes americanos. Veremos, pessoal, que eles fizeram ou fazem ainda muitas coisas diferentes. Outro dia eu abordei com vocês as 10 principais, outro dia, talvez 2, 3 meses atrás, as 10 principais características das pessoas bem-sucedidas. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, 20 dias, eu dou uma lida, eu dou uma escutada nesses temas. E aí eu pergunto, para os amigos que querem vencer, que querem se projetar de forma rápida, não acham que seria conveniente, vez ou outra, recapitularem pontos tão importantes sobre a vida de sucesso de muitas pessoas que podem nos espelhar? Pelo menos para mim, eu procuro fazer com que elas sirvam de espelho, sirvam de exemplo, tá certo? Então, eu gosto muito desse tipo de vídeo, desse tipo de material. Eu tenho lá em casa, na minha residência, o livro sobre a história do Silvio Santos. E eu tenho outras biografias também que eu considero muito importantes. Tão importante quanto fazer um curso técnico. Vocês lembram que ontem eu chamei a atenção de vocês sobre quem tanto reclama que está desempregado, já se deu o trabalho de pesquisar quais são as profissões com melhores perspectivas aqui na nossa região, aqui no Nordeste, aqui em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Eu vou citar duas, citei ontem, a eólica, energia dos ventos, os cataventos, e a energia solar. Se vocês procurarem cursos técnicos de eólica ou energia solar em Mossoró, alguns de 4 meses, de 6 meses ou 1 ano, alguns não são caros.
Então, quando tu me falas que quero prosperar, estou desempregado, mas espero uma oportunidade, gente, parece que alguns estão esperando sentados essa oportunidade. Há que mudarmos a conduta e irmos atrás de tudo isso. Não adianta ficar em casa sentado reclamando. Então, cursos técnicos, pessoal. Então, o que eu disse agora há pouco, tão importante quanto essa questão técnica de aprendizado é, simultaneamente, sai da tua aula do curso técnico, chega em casa, liga o teu notebook, bota no Google e pega uma autoridade, um grande homem, uma pessoa famosa, uma pessoa que começou de baixo e ali, através daqueles relatos, dos vídeos, nos dão exemplos de como se sobressaírem diante de crises. Porque não pensem que podemos usar como recursos de argumento, de bengala, de justificativa, eternamente, que temos pandemia e que por isso eu não estou prosperando. Não tínhamos pandemia nos outros anos, mas muitos de nós estávamos estagnados, parados, sem perspectivas. Lembram disso? Então vejam, mesmo que seja por curiosidade, como é que pensam essas pessoas? Como é que elas se comportam? E saibam que existem muitas diferenças de comportamento entre funcionários e empreendedores, entre funcionários e seus líderes, pessoal. Muitas diferenças. Muito mais do que aquelas que nos são perceptíveis no dia a dia. Há quem pense que o meu chefe está aqui do lado, é o dono da empresa, mas é um funcionário igual a mim, sabe tanto quanto eu. Gente, ele pode não saber muito mais do que tu, mas que ele tem mais preocupações do que tu, que a porca torce o rabo mais para o lado dele no final do mês, quando precisa pagar impostos, aluguéis, água, luz, telefone, quando precisa pagar o teu salário depois de um mês ruim. Eu sempre falo, não estou defendendo empreendedores, mas eu quero e peço encarecidamente a todos que deixemos de lado um pouco dos preconceitos com relação a essas pessoas, a esses empreendedores, a esses lutadores bravos que trabalham arduamente, muitas vezes de sol a sol, para manter em pé uma empresa no Brasil, campeão dos impostos. E vejam, quantas vezes nós, funcionários, reclamamos, xingamos, criticamos a nossa liderança, quando na verdade, se não fosse por eles, quantos estariam sem emprego? Então vamos cuidar um pouco isso, vamos cuidar. Existem muitas diferenças de comportamento entre funcionários e empreendedores. Tenham isso em mente para início de conversa. Hoje, talvez tu discordes como funcionário. Dali na frente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez tu estejas à frente de uma empresa, de um negócio também. Então vamos enxergar que muitas coisas podem ser ditas de ambos os lados. Hoje tu tens um ponto de vista em função de seres funcionário. Daqui a 2 ou 3 anos, tu vais perceber o quanto tu mudaste as tuas concepções. Tá certo? E lógico, quando a gente fala de diferenças entre o empreendedor e o funcionário, lógico que a gente começa por um bem básico. O empreendedor, o dono da empresa, ele já leu muito mais do que o funcionário, ele estuda muito mais do que o funcionário, ele está sempre pesquisando muito mais do que o funcionário. Lógico que existem as exceções. Generalizando, é assim que funciona. 80%, 90% dos empreendedores são mais focados, são mais estudiosos, são mais interessados na qualificação. Por incrível que pareça, deveria ser o contrário, não acham? Mas é assim que acontece. E vejam, vamos valorizar quem tanto luta, quem busca qualificação. Porque, na verdade, o empreendedor sabe que precisa se qualificar para prosperar. Por isso fazem cursos para aprender, bem como para interagir com outros empreendedores. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, uma curiosidade. Algumas das palestras que fiz, os participantes me pedem, ao invés de 15 minutos de intervalo para coffee break, para o lanchinho, que tenhamos pelo menos meia hora, 40 minutos. Vocês sabem por quê? Troca de cartões. Quem participa de um curso com outros empreendedores, com outros profissionais, com executivos, com empresários, com profissionais liberais, vê como uma grande oportunidade
estar nesses locais com pessoas de um bom nível, ou talvez pelo menos um nível um pouquinho melhor do que a média brasileira, para ali fazerem os contatos, fazerem o tradicional marketing e troca de cartões. Eu mesmo, na plateia, já participei de grupos assim, de bate-papo, pega cartão, troca informações, já fiz vendas, já matriculei pessoas para a escola de inglês que eu trabalho. E entendam que quem é visionário enxerga numa simples palestra a oportunidade não somente para aprender, mas para fazer amigos e obter novos contatos. Isso é muito importante, meus amigos. Enquanto alguns vão para a praia, passam o fim de semana em Tibau, eu conheço pessoas que estão focadas em cursos pela internet no fim de semana. A vida é feita de escolhas. Cada um faz as suas escolhas. A grande verdade é que a vida, ela pune quem não trabalhar, quem não se dedicar e quem não acreditar. Pode ter a certeza de que essa conta vai ser cobrada lá na frente. Ok? Então vejam, essas trocas de experiências nas palestras, elas são muito importantes. Eu estou para dizer para vocês aqui, humildemente, que tem gente que vai para a palestra mais pelo certificado e pela oportunidade de encontrar pessoas de bom nível do que necessariamente por palestra. Eu já encontrei palestrante participando no meio da plateia ao qual eu falava, eu ministrava, e que, na verdade, eu desconfio pelo menos que o que queria era aquele contato com pessoas de tão bom nível. Isso é importante, gente, é importante. Eu incentivo essa prática. Quando eu dou um intervalo para o café, eu muitas vezes comento, gente, já no cafezinho, levanta com o cartão de visitas, com o folder, com o prospecto informativo da tua empresa, porque a vida é feita de oportunidades e esta é uma grande oportunidade, sim, para conhecermos pessoas interessantes, tá certo? Agora, é importante que o empreendedor sabe que qualquer erro pode ser fatal. Então o empreendedor sabe que tudo está nas suas mãos, sob sua responsabilidade. Assim, mais rapidamente, pessoal, muito mais rapidamente, ele procura aprender a desenvolver a sua liderança. Na medida em que o gestor sabe que ele é a mola propulsora de sua empresa, é evidente que ele tem um patamar de responsabilidades muito grande. Quem, por exemplo, nunca teve um negócio, nunca esteve à frente de um negócio, mas tem o sonho um dia de estar à frente de um comércio, comece a enxergar os dois lados, comece a se preocupar como é que pensam os gestores, como é que se comportam, de quantas horas é a jornada de trabalho de um líder, de quantas horas de trabalho se compreende o expediente de uma pessoa empreendedora. Quantos cursos e livros durante o ano um empreendedor tem que procurar fazer ou ler? Quantas vezes o empreendedor busca na internet ou no Sebrae mais informações para melhorar o desempenho de sua empresa? A arte de pesquisar, de descobrir e de aprender é fundamental para quem quer prosperar na vida. Fundamental, meus amigos. Ok? Por isso que ontem eu disse, não tenham medo de cobrarem um pouco mais de vocês. Cobrem de vocês, porque vocês têm condições de segurarem um fardo muito mais pesado, muito mais exigente, muito mais difícil. Capacidade não falta. O que temos que fazer é deixar um pouco do medo, da covardia e da acomodação de lado e agir, tá certo? Aprender, no caso do empreendedor, a liderar o mais rápido possível é fundamental, porque liderança é influência, liderança é exemplo. Quanto mais rapidamente tu te profissionalizares e adquirires uma verdadeira influência sobre os teus comandados, mais rapidamente tu vais perceber que eles, influenciados por ti, vão passar a render muito mais. Eu tenho uma pergunta aqui da ouvinte Joana Carla, aqui do centro de Mossoró. Edson, e quem não nasceu para comandar, como faz? Gente, nós sabemos, tem gente que não nasceu para comandar,
Tem gente que nasceu para seguir orientações a vida inteira. É assim que funciona. Prestem atenção. Quem não se preocupou até hoje e nem vai se preocupar daqui para frente em desenvolver um pouco mais da sua liderança, desse quesito importante que é influenciar, ensinar, liderar, ser admirado, vai ser comandado por outros que vão te atropelar. Não importa, não se preocupe em aprender, vai ser atropelado por outros hoje menos preparados, mas que estão correndo atrás dessas recapacitações, desse aprendizado, tá certo? Então, se dedicar para adquirir liderança é importante. No caso da pergunta da Joana Carla, e quem não tem liderança, quem não nasceu para comandar, quem é muito mole, é muito frouxo. Gente, eu conheço empreendedor de pequenos negócios que é tão ruim, tão fraco na arte de comandar, de delegar funções, que muitas vezes prefere ele próprio fazer determinado trabalho que na verdade não era de sua responsabilidade, porque ele tem 2 ou 3 funcionários que era para fazer isso também. Ai, tá tão difícil ensinar esse pessoal que eu mesmo prefiro fazer. Quando líderes dizem isso, estou com uma equipe meio fraca que não está dando conta do recado. Quando a gente escuta isso, tu podes ter a certeza, a liderança está falhando. Porque é muito fácil colocar a culpa num funcionário que não está bem preparado, que não está bem mentalizado, que está fazendo coisas erradas. Meus amigos, uma equipe é a retratação fiel de quem a dirige. Se a minha equipe deixa a desejar, eu, Edson, estou falhando. Se a tua equipe está falhando, está deixando a desejar, está acumulando trabalho, se tu tens funcionários que engavetam o trabalho que era para ter sido feito hoje, para deixar tudo para amanhã, na verdade, é um erro teu, porque eles foram mal treinados e mal acostumados. Se tu não estás conseguindo corrigi-los, é duro, mas presta atenção, talvez seja a hora de trocar. Às vezes é assim, o cara não quer, tem que ir na porrada, meus amigos. Ter pena de um funcionário que não quer nada com nada, mas ele é chefe de família, presta atenção num ditado que eu escutei uma vez em Porto Alegre, lá na minha cidade. Quem tem pena fica depenado. Eu falo às vezes com proprietários de imóveis, estou com um apartamento alugado, Edson, o cara não me paga aluguel há 6 meses, mas ele tem 3 filhos. Gente, então não pode morar naquele apartamento bom. Vá lá para o bairro, vá morar temporariamente em algum lugar mais humilde, numa casa mais humilde. Dê alguns passos para trás hoje para dar vários para frente depois. É importante ter esse sentimento de inteligência e humildade. Quem tem pena dos outros fica depenado, porque acaba quebrando a cara. E a vida não é assim, para ficarmos tendo peninha. Ensine, treine, seja solidário, tenha paciência, faça o teu melhor para ajudar as pessoas que querem aprender. Agora, pena de quem não te respeita, pena de quem não tem pena de ti, meu amigo, não dá. Então a pessoa que é muito mole, Joana Carla, aqui de Mossoró, não deve empreender, a menos que se esforcem, que estudem, que façam cursos e se preocupem em buscar essa qualificação, essa competência da liderança, tá certo? Agora, quem não encarar isso de frente, vai trabalhar para outros líderes com toda certeza, ok? Eu quero dizer para vocês que a arte de liderar não é coisa tão simples, é realmente um desafio, meus amigos, por isso que não é para qualquer um. Se tu não estás preparado para comandar, se tu não te sentes bem empreendendo, tendo funcionários, tendo teus subordinados, tendo funcionários para orientar, treinar e ensinar, tu podes tranquilamente ser professor, ser advogado, tu pode ser um médico. O médico vai lá, faz o seu trabalho, atende no consultório. Se ele for cirurgião, talvez ele tenha que comandar uma equipe na hora da cirurgia. Quer fugir disso também? Não seja cirurgião,
seja médico apenas de atendimento no consultório ou no ambulatório público. Escolhas. Tu tens que, na verdade, fazer escolhas baseado naquilo que tu estás predisposto a dar para a empresa, para o mercado e para a tua vida. Baseado no que tu queres, é que tu vais fazer as tuas escolhas. O empreendedor sabe que precisa resolver todos os problemas que surgirem. Já o funcionário não. Ele optou, ou ele é funcionário, simplesmente porque ele faz aquilo que surge. Surgiu uma função, ele faz, ele executa, não deu certo hoje, fica para amanhã e pronto. É mais ou menos assim, tá certo? Gente, eu não fui contratado para isso, é a desculpa que alguns funcionários dão. Ou então, isso não é mais do meu horário. Ou então, o senhor me deu esse trabalho agora, esse relatório, faltam 5 minutos para encerrar o expediente, posso deixar para amanhã? Eu não sou pago para isso, eu não fui contratado para isso, não está mais no meu horário e posso deixar para amanhã? São linguagens e expressões de funcionários, nunca de empreendedores. O empreendedor não fica se lamentando, o empreendedor não vai se questionar, será que eu devo fazer isso? Será que eu preciso encarar isso? Será que eu devo terminar hoje? Será que eu não posso passar para alguém? Gente, acreditem, o empreendedor tem postura diferente, sim, tem. Ele já apanhou muito, ele já encarou muitos obstáculos, por isso que hoje, em circunstâncias normais, a maioria já está diferente. A maioria dos empreendedores podem e estão num patamar de crescimento para treinar e ensinar outras pessoas, tá certo? Agora, o funcionário que recebe uma atribuição em final de expediente, isso vocês podem me cobrar. Ele pode não reclamar, mas ele vai fazer com preguiça, de má vontade ou sem muito para terminar logo. Este funcionário, que nunca esqueça que talvez um dia ele venha a estar do outro lado e ele vai depender da mão de obra de pessoas preguiçosas e não comprometidas com o estabelecimento, ok? Essa é uma dica, é algo que tem que estar sempre presente em nossa mente e em nossos corações. O líder empreendedor, meus amigos, tentará resolver um problema de forma definitiva. A maioria dos funcionários não. Tenta dar o jeitinho brasileiro. Amigos, já fui empregado, já fui patrão, conheço os dois lados, as duas vertentes variáveis. E muitas coisas podem ser ditas dos dois lados. O que eu quero dizer é que o patrão, ao contrário do que muitos pensam, o empreendedor, não é necessariamente um cara cruel, um cara egoísta. Ah, só porque ele é o dono da empresa, porque tem dinheiro, acho que pode humilhar. Não, ele não pode humilhar, mas nem todo patrão comete tantos erros assim. Nem todo patrão é cruel, opressor, explorador. Agora vejam, da mesma forma que nem todo funcionário é um coitadinho, nem todo funcionário é vítima. A sociedade hoje coloca como o funcionário meio que vítima do sistema exigente das empresas. Está errado esse ponto de vista. Ninguém é vilão, ninguém é opressor, ninguém é explorador. Agora, vítima, não. Vamos deixar de lado o vitimismo? Vamos deixar de lado aquelas desculpas de que eu não cresço porque não me dão oportunidades? Tu não cresces porque não te qualificas. Bata um papo com alguma pessoa do Sebrae ou dessas empresas de cursos técnicos e tente pesquisar, ou então procure no Google situações do tipo: empresas querem contratar e não encontram mão de obra qualificada. Isso acontece muito. Empresas querem participar, empresas querem te qualificar e muitas pessoas não buscam a qualificação. Empresas querem contratar, é muito pelo menos a gente vê nos noticiários dessas agências de emprego federais que colocam vagas no mercado, divulgam e elas não são preenchidas, ou boa parte delas não é preenchida. Por quê? Porque falta mão de obra qualificada. E vocês lembram que ontem conversamos sobre isso? Vamos nos preocupar com a nossa cidade?
não só em 15 de novembro nas eleições, como eu falei ontem, não elegendo corruptos, não elegendo oportunistas, mas vamos trabalhar para termos mão de obra mais qualificada, para termos um povo mais centrado, mais hospitaleiro e cada vez mais inserido no contexto relacionado às necessidades da empresa. Sejamos um povo melhor, não jogando lixo nas ruas, para daí sim termos uma cidade como todos nós desejamos. E não precisa pensar nos filhos e netos, não. Isso pode mudar de forma muito mais rápida já nos dias de hoje. Sejam exigentes com vocês e desejem uma cidade melhor, desejem um estado melhor e desejem um país melhor. Se juntos lutarmos com dedicação por esses objetivos, nós teremos uma Mossoró muito mais próspera em muito menos tempo do que muitos imaginam. Tá certo? Hoje, 27 de agosto, abordamos esse tema ligado a qual é a diferença do empreendedor e do funcionário, como age o empreendedor. Um oferecimento e patrocínio da Easy Institute, inglês em 12 meses, com foco na conversação. Por que pagar 60 mensalidades em 5 anos, se tu pode pagar na Easy apenas 12 parcelas, 12 mensalidades? Por que buscar, em termos de saúde, um laboratório pequeno, sem muita estrutura, sem muitos investimentos, se nós temos em Mossoró, em muitos bairros e em vários lugares do Rio Grande do Norte, um laboratório análises que investiu muito em tecnologia de ponta, é um verdadeiro exemplo de excelência em exames laboratoriais. Quando se fala em credibilidade, confiança e segurança para a tua família, não deixe de lembrar do Laboratório Análises. Smart, terceirização de mão de obra e construções, grandes reformas. Em Mossoró, telefone 98174.000. Informem-se sobre terceirização de mão de obra. É mais econômico no decorrer de 12 meses do que contratar funcionário por funcionário. Um grande abraço para o pessoal dos óleos essenciais do Terra. Algumas pessoas estão dizendo, aqueles óleos milagrosos do vidrinho. Isso mesmo. Um abraço para o pessoal do Terra, aqueles vidrinhos milagrosos de óleos naturais daquela empresa americana que está fazendo muito sucesso aqui no mercado brasileiro. Em Mossoró, o telefone da pessoa responsável pelos óleos do Terra é 99616-9696. 99616-9696. Quem precisar desses telefones, volta depois no Facebook, no Instagram ou mesmo no YouTube, onde esse programa vai mais tarde estar registrado. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo prestígio de tê-los aqui no dia a dia. Às vezes ao vivo, eu vejo que alguns estão todos os dias aqui ao vivo comigo. Eu fico muito feliz, mas fico muito feliz também, Jane, sabendo e vendo que depois em casa muitos assistem. Ontem à noite, pelo menos uns 5 ou 6 internautas me chamaram para dizer: acabei de assistir o programa de hoje. Me sinto tão envaidecido e feliz pelo simples feedback de muitos que dizem: o programa de hoje me serviu. Ou como outra internauta me disse há poucos dias: o programa, Edson, todos os dias, para mim é um curso. E esse curso está mudando a minha vida. Oh, glória a Deus escutar coisas tão bonitas. Um beijo no coração de todos vocês. Saibam que, mais uma vez, foi um privilégio estar aqui com todos vocês.